explicação. Vale a pena. Olá, está começando o programa Em Discussão, direto aqui pela nossa rede Alesp. E hoje nós temos a presença do diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, Vinícius Schurgerich, que trouxe aqui um tema importante para a gente discutir aqui nos nossos estúdios. O papel das agências reguladoras, suas funções, competências. Olá, Vini, seja muito bem-vindo. Olá, Silvia, obrigado pelo convite, agradeço por poder estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo também o Josiel aqui que comanda as picapes. Querido Batata. Meu querido Batata, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre agências reguladoras. Vamos desmembrar, vamos traduzir, explicar, explanar direito para toda a população aqui do estado de São Paulo o que são as agências reguladoras. Vou começar sempre do início, tá? O que são agências reguladoras e o que elas fazem? Qual o papel delas no Estado? Então vamos lá, eu vou dar um passinho atrás para contextualizar esse processo e eu acho que a partir dessa contextualização, que eu espero ser bastante breve, às vezes eu não consigo, mas para só dizer de onde elas surgiram, porque elas estão aí hoje. É coisa nova, né? É relativamente nova assim. Na nossa história, acho que sim, apesar de elas já estarem aí há aproximadamente 20 anos, né? Teve a ver com as privatizações. Isso, exato. Com desestatização e privatizações aí do governo, que é uma coisa nova, né? De 20 anos para cá, de 30 anos para cá, que a gente vem vendo esse movimento, né? De maneira mais intensa, sim. Tá. Então, acho que para também não voltar muito no tempo, a gente tinha um Estado, de modo geral, da década de 30 até a década de 70, que se expandiu muito, o Estado de bem-estar social. De um lado, você teve uma expansão bastante significativa do tamanho desse Estado. Este é um dos alicerces que vão explicar em alguma boa medida essa revisão do papel do Estado. Do outro, foi uma crise fiscal que esses estados de grande porte acabaram passando. Essa crise ali por volta da década de 70. Alguns países acabaram então questionando o tamanho e o papel do Estado. Isso começou em países como Estados Unidos, Inglaterra, a Austrália, Nova Zelândia. Então, será que o Estado deveria ter aquele tamanho? Será que ele deveria atuar em todas aquelas provimentos? Centralizar tudo, né? Exato. Tudo na mão do Então, Estado. esse foi o questionamento principal. Começou por ali e isso chegou no Brasil. Ali ainda de maneira incipiente no governo Collor, que já buscou um pouco mais de abertura, e se consolidou com a reforma do aparelho do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso, através ali do Ministério da Reforma do foi no do governo Estado. Fernando Henrique, então, que isso realmente chegou ao Brasil. Acho que de maneira simples, uma reforma administrativa que passou de fato a rediscutir o papel do Estado. E então a pergunta principal que fica é: o Estado deve mesmo prover determinados bens ou serviços? Essa é uma pergunta. E obviamente ela cabe uma infinidade de respostas. Tanto existem pessoas que vão acreditar que sim, o Estado deve prover determinados bens. Assumir esse papel mesmo. Exato. E tem outras pessoas que vão acreditar que não. O Estado não tem que prover diretamente, mas tem que garantir que sejam providos. E obviamente a gente tem alguns nuances que compõem esse cenário. O que me leva a perguntar assim, já que isso começou no governo Fernando Henrique, né, esse papel das agências reguladoras, essa desestatização, a gente teve outros governos. Depois do governo, um governo, na verdade, que são ciclos que a gente parece que tem aqui no nosso país, né? O governo Fernando Henrique por dois mandatos, depois a gente teve o governo do Lula, depois seguido também da Dilma, agora a gente está no governo Bolsonaro. Como é que ficou o papel das agências aí com governos opostos, né, que a gente pode falar assim? Ele continuou tendo o mesmo peso ou foi parado esse papel por um tempo, voltou lá atrás? Como é que foi isso? Bom, acho que tem só um detalhe importante, que é importante conceituar a questão da desestatização. Tá. A gente tem um modelo de privatização, onde o Estado sai realmente do provimento daquele bem e serviço, transfere à iniciativa privada, e tem outros que o Estado não vai necessariamente prover diretamente, mas vai fazer uma concessão, uma permissão, uma autorização. Olha só. Então tem esses dois detalhes. Tá. Ou tem a saída direta, através da privatização, ou tem a concessão para o privado poder administrar. Por um tempo fica nas mãos de uma empresa que entra na concorrência, tarará, tarará, e ela vai ter que trazer de volta alguns benefícios,
algumas melhorias, benfeitorias, e depois volta para a mão do Estado, que de novo pode fazer um chamamento aí. Tá. Porque a gente acredita que sempre que o Estado delega uma vez, ele só vai fazer depois procedimentos licitatórios de ou renovação ou de novo procedimento. Ou de novo procedimento. Mas isso em geral não vai... O que a gente entende é que isso não deve retornar mais à mão do Estado. O Estado vai ficar, de fato, com essa função reguladora e fiscalizadora. E aí, na verdade, a gente teve uma privatização de alguns setores considerados antigamente estratégicos, aqui como telefonia, energia elétrica. E aí as agências reguladoras vieram nesse bojo. Então, já que o Estado não iria prover diretamente serviço, ele ia criar, então, um ente, uma autarquia de regime especial, capaz então de fazer a regulação e a fiscalização. E essa regulação e fiscalização tem a ver com justamente, às vezes são monopólios, às vezes são oligopólios, você precisa, em termos econômicos, organizar isso. Você também precisa tentar evitar que ocorram falhas de mercado, e então, de modo geral, as agências viriam para garantir também a relação do consumidor que utiliza esses serviços públicos com o ente privado, então servindo aí de mediação entre essas duas partes. Como é que ficou o papel ou o tamanho da abrangência dessas agências ao longo dos anos, então? Elas continuam ganhando espaço? Qualquer procura na internet sobre esse tema, a gente pode observar que, na verdade, é um tema que sempre tem uma certa controvérsia. Ou pelo que é bem-vinda. É bem-vinda, é bem-vinda. Tá. Porque a gente vai discutir exatamente qual é a autonomia que as agências têm diante dos governos. Obviamente, os governos muitas vezes se sentem desconfortáveis, porque as agências elas têm que ter, pela sua própria criação, uma certa autonomia. Essa autonomia está amparada na tentativa de estabelecer segurança jurídica, inclusive, para o ente privado. O ente privado se pergunta, poxa, mas eu vou estabelecer um contrato de 15, 20, 25, 30, 35 anos com o poder público, o que me garante de que todo o aporte que eu estou fazendo, todos os investimentos... Todo o esforço. Né, porque, na verdade, é uma equação econômico-financeira. Você tem um investimento, você tem uma taxa interna de retorno, você tem um investimento que você precisa fazer também estipulado por contrato. Tem metas. Tem metas, e o concessionário também é punido, caso não as cumpra. Função da agência fazer isso. E o que me garante que eu tenho segurança jurídica pela alternância de governo ou de políticas de Estado que isso se preserve? Então, de forma geral, essa autarquia de regime especial teria algumas características muito próprias, por exemplo, a questão de mandatos dos diretores, a possibilidade ou não de recondução e outros aspectos que faria essa garantia a médio e longo prazo. Só para fazer um adendo aqui, para a gente colocar, você falou o nome de algumas agências aí que a gente conhece bem aqui no nosso dia a dia. Esse é um assunto que interessa totalmente a população do país. Não só do estado, do município, mas do país. Porque a gente tem os serviços dessas agências, né? A gente paga por eles aí. No final é o contribuinte, no final somos nós aqui que vamos, enfim, o governo repassa essa função para essas agências, para diminuir o peso aí, para o governo poder dar mais atenção, sei lá, para a área da saúde, para estradas, tarará, enfim, mas continuando com o seu papel, mas essas agências vêm aqui para contribuir. Mas no final é o cidadão que é a ponta finalzinha ali todo esse elo, dessa matemática, dessa administração. Só lembrando aí que a gente tem com essas agências reguladoras a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a gente tem também a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vem também a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente sempre ouve falar aí nos noticiários, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, tem também a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sempre também aí nos noticiários. Temos o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e temos também a Agência Nacional de Águas, a Ancine, que a gente ouve falar bastante aí nas produções de televisão, de cinema, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre outras, né? Entre outras. Entre outras aqui, que não são poucas. Bom, a gente está vendo aqui, conversando com o Vinícius Schurgelis, ele que é presidente e diretor aqui do Instituto do Legislativo Paulista, e que foi numa reunião informal que esse assunto acabou surgindo, né Vini? É verdade, a gente acabou surgindo. E aí, nos corredores aqui, e a gente acabou conversando sobre o tema. E aí a pergunta que todo mundo se faz, né? O que isso tem a ver comigo? Bom, o que essas agências todas, esse papo meio que complexo, tem a ver com o cidadão?
Bom, Tudo, né? a partir do momento em que a provisão de serviço ela não deixa de existir, né? O bem e serviço ele continua existindo. Todo mundo precisa que a energia elétrica chegue na sua residência, todo mundo precisa que a água esteja ali, tanto a água quanto o esgoto. A gente tem a questão da telefonia celular, quanto a gente não expandiu em termos de telefonia no país nos últimos anos. Parte da população utiliza planos de saúde, no caso de saúde suplementar. Tem uma agência, que é o que eu falei aqui, a ANS, que regulamenta esses planos de Regulamenta e saúde, fiscaliza os planos de saúde. E é importante lembrar, Silvio, que temos agências no nível federal, que foi o que você citou, mas também temos agências no nível estadual e também no nível municipal. Você lembra de alguma estadual? Agora me... Temos aqui 2 no estado de São Paulo. Na verdade, sempre é basicamente pelos serviços que cada ente federativo tem competência de fazer delegação ou realização do serviço. Então, aqui a gente tem a Agência Reguladora de Transportes, a TESP, e tem a Agência Reguladora de Saneamento e Energia, a ARCESP, que são nível estadual. Outros estados também replicam as suas, às vezes uma agência só, dependendo ou como no caso paulista, às vezes dividindo os serviços entre si. E também tem agências municipais ou intermunicipais, aí vai depender um pouco da característica do município, mas são serviços que o município pode delegar, por exemplo, uma agência municipal de iluminação, talvez, serviços de concessão para questão de resíduos sólidos, por exemplo, então ele pode acontecer nos 3 níveis. Pegar esse gancho aí que você falou, é concessão. Concessão. Concessão não é consórcio. Não, são coisas diferentes. Diferentes. Né? Assim, a concessão, ela está dentro aí do escopo das agências. A concessão, a permissão, a autorização está dentro do escopo das agências. Na medida que existe um contrato para prestação de serviço, né? É um serviço, vamos imaginar a questão no nível estadual, a questão do saneamento. Então você tem uma empresa estadual, ou você tem companhias municipais, ou departamentos municipais de água e esgoto, você pode conceder isso para um ente privado. E aí você teria alguém que faça a fiscalização e regulamentação do serviço. Não é algo sempre muito simples, porque você tem, obviamente, a necessidade de um corpo técnico especializado, que te permita, obviamente, você tem ciclos tarifários, então a tarifa também tem que passar por reajuste. Um contrato de longo prazo tem implementos tecnológicos que precisam entrar nesse contrato e modificam a relação. Tem a questão, em muitos aspectos, de modicidade tarifária, porque, obviamente, alguns desses serviços têm cunho social. Você não vai deixar uma família, né, ou grupos sociais sem água, então também tem uma função de abastecimento, isso tem que ser pensado. E a tarifa tem que subsidiar, em alguma medida, também os investimentos. Que, então, tem uma taxa ali, uma parcela desse valor que precisa ser utilizado, inclusive, dentro do contrato, é imaginado na equação, para também ser reinvestido na expansão de rede, expansão de cobertura, no caso do saneamento. Como que estaria o Brasil hoje, ou como que estaria o estado de São Paulo hoje, se não existissem essas agências reguladoras? Como que estaria? Qual seria esse cenário? Bom, imaginando então que na verdade o Estado não tivesse feito essa transição. Então o Estado estaria administrando, através dos seus departamentos estaduais, aquilo que é competência sua. Ou secretarias, né, ou autarquias, figuras jurídicas estariam administrando hoje, por exemplo, as rodovias. Então seria uma administração 100% estatal. No caso, e também a provisão de serviços, então ele estaria provendo serviços de água e esgoto naquilo que região metropolitana, porque a titularidade é municipal. Então os municípios estariam aí fazendo a prestação de serviço de águas e esgoto. Tudo nas mãos do Estado, dos municípios, tudo. Isso, exato. Seria essa equação, essa conta fecharia? Olha, é sempre uma... Por que houve essa transição lá atrás? Acreditava-se que, ou acredita-se que o setor privado ele vai ter uma melhor capacidade de administração, maior capacidade gerencial. De atualização também, de equipamentos, pessoas. Então, acho que a visão maior é o seguinte, talvez não seja um setor estratégico, não é mais estratégico, talvez como foi, por exemplo, a energia elétrica há 40, 50 anos atrás. É mais importante que você garanta a expansão e que esse serviço seja prestado e que você estabeleça condições e abra isso, então, para que o mercado, obviamente, possa atuar. Lógico, existem monopólios naturais, existem oligopólios, e aí tem as suas nuances de cada aspecto desses mercados, né? Mas, por exemplo, no mercado de telefonia celular,
em alguma medida, então hoje em dia a gente vê uma concorrência maior, né? Então essa concorrência teria como fundo um benefício, teria, né? A gente sempre diz de maneira hipotética, porque é o que se busca, às vezes nem sempre é o que ocorre, um benefício maior ao consumidor na ponta. Na ponta. Autarquias. Autarquias. Qual o papel? O que são autarquias, primeiro, né? E qual o papel delas dentro desse cenário? A autarquia é uma figura da administração indireta, né? Então, se falar que é disso que a gente está falando. Decreto-Lei 200 de 1960 só porque eu falei 67, 64. É dos anos 60. Dos anos 60, porque depois eu vou falar assim, nossa, eu errei essa data. Não deveria. Mas Decreto-Lei 200, então criou a administração indireta, né? Era uma ideia, foi uma pequena reforma feita durante o regime militar, acreditando que justamente, já se acreditava naquela época que a administração direta era um pouco mais morosa, mais pesada, mais difícil. Então tentou se criar, nessa pequena reforma administrativa, as figuras aí da empresa pública, fundação, fundações públicas, sociedade de economia mista, as autarquias. As autarquias 67. 67. Conforme dispõe o artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67. Pronto, eu estava procurando aqui quando você falava. Olha, você sabe que é difícil lembrar tudo. Nossa, então, ótimo. Bingo. Mas é um serviço autônomo. É um serviço autônomo. E aí as agências reguladoras então foram encaixadas nessa figura, mas teriam esse pequeno gancho chamado regime especial. Então seria uma autarquia de regime especial. Então ela está ligada ao Estado, ela é da administração indireta, mas ela tem uma pequena nuance com relação aos cargos diretivos, né? Com mandato, possibilidade ou não de recondução, dependendo do caso. Fato. São agências que assumem uma parte, um filão, uma fração aí do papel do governo, que aliviam aí a administração pública também, e que são agências que fiscalizam. Exato. Principalmente quando a gente pensa em reclamar, pensa em alguma coisa, Anatel, Anel, vamos para essas daí. É isso também. Isso mesmo. O papel delas ali junto ao cidadão também. Tem uma questão orelha, de fato oferecer ao cidadão a tarifa mais justa para a prestação do serviço. E obviamente tem que ser respeitado as nuances, por isso você tem ciclos tarifários também, então reajustes periódicos que também possibilitem que as concessionárias, né, ou as permissionárias tenham também o lucro correto, respeitado, porque senão também você não investe. Claro. Há de se respeitar isso, há de se garantir segurança jurídica dos contratos a longo prazo. Então o cidadão ele vai pagar por aquele serviço, em contrapartida ele também tem níveis de serviço, níveis de atendimento que devem ser cumpridos. Então um exemplo simples que tempos atrás é o tempo que você ficava esperando, por exemplo, na linha para que um problema da sua TV a cabo. 20, 30 minutos. Então, nossa, e todo mundo desligava. Depois, na hora que você falava que eu quero cancelar. Ou caía a ligação. Então tem que se criar parâmetros de atendimento. Plausíveis, que seja pelo menos que chegue aí à população e consiga resolver. Não para restabelecimento de serviço. Tudo isso é papel de agência reguladora. Isso está dentro dos contratos. É importantíssimo a população saber o quanto que as agências mudaram as nossas vidas aqui e continuam fazendo, né? Porque elas são orgânicas, né? Elas continuam se adaptando ao que está acontecendo, a tecnologia, enfim, que vem muito rapidamente, né? Eu imagino que imagina você conseguir fiscalizar algo tão novo, que ainda não chegaram nem a estudos, mas enfim, é o papel delas. É o desafio das agências. É o desafio das agências. Porque você lida com o mercado, então a agência tem que ter um quadro extremamente qualificado. Sim. Não precisa ter grandes prédios, não precisa ter grandes ativos. Os ativos são os funcionários, porque precisam entender muito do mercado, precisam entender exatamente de quem eles estão regulando, porque senão acontece um fenômeno que a gente chama de teoria da captura, né? Ou acontece a captura, onde o regulador sabe muito mais, quer dizer, o regulado sabe muito mais que o regulador. E aí o papel se transfere. E aí você fica refém. Porque ele conhece muito mais. Então realmente é algo muito difícil de você ficar refém. Porque você perde a capacidade, né? Você tá é como se tivesse um passo atrás de quem você deveria estar pelo menos um passo à frente. Estou tentando achar aqui em algum lugar das minhas anotações aqui, mas ano passado foi um ano importante. A gente teve... Para as agências reguladoras. O que aconteceu aqui no Brasil? Em âmbito federal, a gente teve no mês de junho, salvo o melhor juízo e também memória, que não dá muito para confiar. Já vou achar aqui, já vou na minha conta. Você teve um novo marco das agências reguladoras em nível federal. E isso casa um pouco com aquela tua pergunta de como é que as agências
caminharam ao longo Como desse é que tempo, foi, né? Esse caminho ao longo dos governos, né? De modo geral, essa autonomia administrativa preconizada pelo próprio modelo das agências é algo que nem sempre os governos lidam com muita tranquilidade, né? Por quê? Porque as políticas governamentais, você vai chegar de repente numa agência, você vai encontrar lá, você não pode nomear diretamente porque você tem um diretor que está cumprindo o seu mandato, então na hora que você chega você tem um diretor, então você tem que respeitar todo um processo de seleção de dirigentes, né, de um respeito de quarentena, tem todo um processo. Então, ao longo do tempo isso variou, né? Então, obviamente quem cria as agências dá mais poder, foi o caso dos primeiros governos Fernando Henrique. Durante já o período de governo Lula-Dilma, essas agências sofreram um pouco mais aí com um pouco mais de ingerência governamental, vamos dizer assim. E eu falo isso até por uma questão de controle do orçamento dessas agências. E é importante lembrar que as agências sobrevivem com uma taxa de regulação. Então, dentro das contas, né, que você paga ali, se você observar, tem um percentualzinho da tarifa, Vou né, começar a observar, que vai para a agência reguladora. Tá. Então, lógico, quem paga a tarifa Justo. é o usuário, mas essa agência, essa taxa de regulação é repassada pelo concessionário para a agência, né? Então, na teoria, você tem essa manutenção custeada pelo concessionário. Notícia recente, Schurgelis, que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravação, teve um novo marco legal das agências reguladoras brasileiras, que você está falando aí, enfim, que oficializa vários termos, vários segmentos aí das agências, mas teve uma nota recente que saiu sobre energia solar também, Sim. né? O papel da energia solar, que é uma discussão que ainda está nascendo aqui, né? Como cobrar essa taxa do sol que nasce, né? Mas aí você vai perguntar também como cobrar a taxa da água, que está aí também, né? A questão da iluminação pública. Da iluminação pública, enfim, né? Sobre divisibilidade ou não, também é uma discussão. O grande pano de fundo que está aí é mais um pouco daquela... Enquanto a gente teve um marco legal na metade do ano passado, que tentou, primeiro, padronizar, porque a gente tem uma variabilidade muito grande de agências reguladoras, né? A gente foi de cinema a transportes aquaviários, né? Isso. E, obviamente, principalmente na questão do cinema, o cinema é um caso mais de fomento do que é uma coisa de uma regulação clássica. Mas é aquela coisa, né? São momentos históricos, delicadezas históricas que existem, então aí. E aí, às vezes o modelo ele é repassado, mas é preciso estudar caso a caso. No caso desses pensando na discussão de uma política governamental, do caso da energia solar, você tem uma agência colocando uma ideia e o governo com outro pensamento. E é a discussão que foi ao longo do tempo, né? Então existe autonomia para decisão, existe autonomia de políticas públicas para as agências. Mas seria o caso de estar perdendo poder as agências? Não. São sempre questões delicadas, né? Quando, ao mesmo tempo que um governo eleito ele tem prerrogativas da sua agenda governamental, é preciso entender que existem contratos que precisam ser preservados. Você tem também a questão técnica que deve ser observada. Nem tudo é decisão política, em alguma medida. Você também ouve os técnicos, porque tem modelos, tem sistemas. Toda vez que a gente adota um sistema, isso também traz custos para o país. A discussão da energia solar é uma discussão que já vem há bastante tempo, de uma parte que quer incentivar a expansão. Isso também se contrapõe a um modelo tradicional de transmissão, geração e transmissão que a gente tem. Obviamente, se você pensar que se você é uma concessionária de energia elétrica do modelo tradicional, se você pensa que cada pessoa pode ter a sua própria geração disso, obviamente deve pensar, bom, eu estou perdendo um potencial cliente aqui, talvez eu pensaria assim, né? E isso, obviamente, os grupos vão pressionando os governos, que vão pressionando as agências, e as agências vão brigando para manter suas decisões, e esse cabo de guerra e tensionamento acho que é um pouco natural do modelo. A discussão só está começando, né? E é bem-vinda. É bem-vinda, acho que a gente tem que discutir aquilo que no final beneficia o cidadão. Tanto que ele possa ter mais liberdade para optar pelo modelo que seja mais conveniente, tanto que traga maior economia e benefício. No final, exatamente. A energia solar é uma energia reciclável. Assim, e que está aí.
a eólica, que é muito utilizada agora no Nordeste, marés e outros. Mega ventiladores, né, enormes ali. Gente, a gente está conversando com o Vinícius Schurgelis, ele que é o nosso presidente aqui, diretor do Instituto do Legislativo Paulista, instituto que sempre traz algum tema pertinente à tona para falar aqui, que vai desde Libras, na área judicial, enfim, até falar sobre o Índice Paulista de Desenvolvimento que a gente teve aqui recentemente, inclusive lançado aí com os números frescos, né, pelo nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, e também trazendo esses assuntos que tem tudo a ver aqui com o Estado de São Paulo, com políticas públicas, com o país e com o cidadão, principalmente, né, o que isso resvala na gente. Tá quase terminando aqui o nosso... Quanto tempo a gente tem ainda, Batatá? Temos aí mais 4 minutinhos aqui. Eu conversando com você, eu levantei uma lebre ali que para mim não estava muito claro, assim, por exemplo, das concessionárias. Que recentemente eu tive em Ipaussu, uma cidadezinha extremamente simpática, deliciosa aqui no interior de São Paulo. Estive lá com deputados aqui da casa, que eles estavam lançando uma nova concessionária, quer dizer, uma junção de prefeituras, que era uma associação a princípio, e que essa concessionária iria de novo ser um braço do governo, né? Quer dizer, ela diminui os preços por exemplo, de ambulâncias, de medicamentos, até a lâmpada que se troca ali do poste, e que é uma sacada muito bem-vinda também. Isso tem a ver com as agências reguladoras ou não tem a ver? Quando os municípios eles têm um problema básico, que é o problema de escala, né? São municípios que têm problemas que são às vezes gigantescos, mas são, às vezes, orçamentos bairros, né, reduzidos para a necessidade de investimento que eles têm para alguns temas, como saneamento é um tema muito caro, tratamento de lixo, de resíduos sólidos é muito caro. Então é muito comum que eles se associem, né, se consorciem, se unam para tentar tratar às vezes um tema que para eles é comum naquela região. Então eles fazem essas associações de município, essas associações elas têm uma maior capacidade, através da junção, criar economia de escala para atuar num problema público. Então, movimento administrativo, claro, né, que a gente faz isso até na hora de comprar material escolar. Juntam todos os pais, que é para poder comprar mais e um preço menor. Então, a princípio, aí depende do tipo de serviço, né? Pode ser ou não criado uma agência reguladora intermunicipal, dependendo do serviço ou não. Entraria então um pouquinho nesse... Dependendo do modelo adotado, poderia chegar lá, né? Muito comum. No final é bem-vindo também, né? Super bem-vindo. Os consórcios temáticos, eles existem, consolidados no campo da saúde, em geral, para organizar os serviços, mas se você, por exemplo, faz um consórcio de municípios e depois delega isto para um ente privado, você teria alguém que fiscalizasse. Poderia ser o próprio consórcio ou uma agência reguladora intermunicipal. Vinícius, super obrigado aqui pela sua conversa com a gente, pelos esclarecimentos aqui, sempre bem-vindo aqui. O Vinícius, que já é nosso colega aqui, não só de corredores, mas aqui da Rede Alesp também. Seja sempre bem-vindo, por favor, sempre nos traga esses temas aí. E nos avise também dos cursos do ILP. Como é que vai ser 2020 aí também, que eu sei que vocês não param, né? Então, a partir de fevereiro, com certeza, a programação está de volta e vai ser um prazer recebê-los aqui. Sempre lembrando que é de graça, né? Sempre de graça. As pessoas vêm aqui, conta pro currículo também de faculdades. Também. Então, estejam conosco, vai ser um prazer recebê-los. Dependendo da gente aqui, a gente vai sempre aqui publicizar o que vocês estão fazendo ali. Gente, esse foi o programa Em Discussão. Agradeço aqui a presença, então, do nosso presidente do ILP aqui, da Assembleia Legislativa de São Paulo, Vinícius Schurgelis, que esteve com a gente nesses últimos 30 minutos falando aí sobre o papel das agências reguladoras no poder público. Muitíssimo obrigada, Vini. Para vocês que nos acompanharam, obrigada pela audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau. Muito bom, Vini. A aplicação. Vale a pena.